A Saga do Assassino, Volume 3. A Fúria do Assassino. Prólogo. Os Esquecidos. Acordo todas as manhãs com tinta nas mãos. Por vezes estou estatelado de bruços sobre a minha mesa de trabalho, no meio de uma confusão de pergaminhos e papéis. O meu criado, quando entra com a bandeja, pode se atrever a me repreender por não ter ido para a cama na noite anterior, mas às vezes olha para minha cara e não ousa proferir palavra. Não tento explicar por que ajo como ajo. Não é um segredo que seja possível entregar a um jovem. É algo que ele terá de conquistar e aprender sozinho. Um homem tem de ter um objetivo na vida. Agora conheço este fato, mas precisei da primeira vintena de anos da minha vida para aprendê-lo. Nisso julgo que dificilmente serei único. Mesmo assim, é uma lição que, uma vez aprendida, ficou comigo, de modo que, tendo pouco que me ocupe nos dias que correm, além da dor, procurei um propósito para mim. Debrucei-me sobre uma tarefa que tanto a dama Paciência como o escriba Pernacarriço defenderam há tantos anos. Dei início a estas páginas num esforço para escrever uma história coerente dos Seis Ducados, mas achei difícil manter a mente fixa num único tema durante muito tempo. E por isso me distraio com tratados menores, com as minhas teorias sobre a magia, com observações sobre estruturas políticas e com reflexões sobre outras culturas. Quando o desconforto está no auge e não consigo ordenar suficientemente bem os meus pensamentos para anotá-los, trabalho em traduções ou tento fazer um registro legível de documentos mais antigos, ocupo as mãos na esperança de distrair a mente. A escrita me serve como a criação de mapas serviu em tempos. A escrita me serve como a criação de mapas serviu em tempos veracidade. O detalhe do trabalho e a concentração necessárias são quase suficientes para me levar a esquecer tanto os anseios do vício como as dores residuais de ter em tempo cedido a ele. Um homem pode se perder em tal trabalho e se esquecer da sua pessoa. Pode chegar cada vez mais fundo e encontrar muitas recordações dessa pessoa. Com demasiada frequência descubro que derivei para longe de uma história dos ducados e para uma história de Fitz Cavalaria. Essas recordações me deixam cara a cara com aquele que foi um dia e com aquele que vinha a ser. Quando se está profundamente absorto em tal relato, é surpreendente quantos detalhes se é capaz de recordar. Nem todas as memórias que evoco são dolorosas. Tive mais do que uma parcela justa de bons amigos e descobri serem mais leais do que tinha qualquer direito a esperar. Conheci belezas e alegrias que puseram tanto à prova a força do meu coração como as tragédias e feiuras. No entanto, possuo talvez uma porção maior de memórias sombrias do que a maior parte dos homens. Poucos são os que conheceram a morte numa masmorra ou são capazes de recordar o interior de um caixão enterrado sob a neve. A mente se retrai perante os detalhes de tais coisas. Uma coisa é me lembrar de que Majestoso me matou. Outra é me concentrar nos detalhes dos dias e noites que suportei enquanto ele me matava de fome e depois mandou que eu fosse espancado até a morte. Quando o faço, há momentos em que ainda consegue me congelar as tripas, mesmo depois de todos estes anos. Consigo recordar os olhos do homem e o som do seu punho quando me quebrou o nariz. Ainda existe para mim um lugar que visito nos meus sonhos, onde luto por me manter em pé, tentando não ceder à tentação de pensar em como irei fazer um último esforço para matar Majestoso. Recordo do golpe que ele me deu e com a qual me abriu a pele inchada e deixou a cicatriz no rosto que ainda ostento. Nunca me perdoei pelo triunfo que lhe cedi quando tomei veneno e morri. Mas mais doloroso que os acontecimentos que consigo recordar são aqueles que estão perdidos para mim. Quando Majestoso me matou, morri. Nunca mais foi comumente conhecido como Fitz Cavalaria. Nunca renovei os laços com as pessoas de Torre do Cervo que me conheceram desde que eu era uma criança de 6 anos. Nunca voltei a viver no castelo de Torre do Cervo. Nunca mais visitei a Dama Paciência. Nunca mais me sentei nas pedras da lareira aos pés de Breu. Ficaram perdidos para mim os ritmos das vidas que tinham se entrelaçado com a minha. Amigos morreram, outros casaram, bebês nasceram, crianças tornaram-se adultas. E eu nada disso vi. Embora não possua o corpo de um jovem saudável, ainda estão vivos muitos dos que outrora me chamaram de amigo. Às vezes, ainda hoje, anseio em colocar os olhos neles,
em tocar mãos, em trazer paz à solidão dos anos. Não posso. Esses anos estão perdidos para mim, bem como todos os anos das vidas que lhe faltam viver. Também perdido está aquele período de não mais de um mês, mas que me pareceu muito mais longo, em que fui confinado à masmorra e depois ao caixão. O meu rei morrera em meus braços e, no entanto, não vi o seu enterro, e tampouco estive presente no conselho após minha morte, em que fui considerado culpado por ter usado a magia da manha, e por isso merecedor da morte que me fora imposta. Paciência veio reclamar o meu corpo, a esposa de meu pai, outrora tão angustiada por descobrir que ele gerara um bastardo antes de se casarem, foi quem me tirou daquela cela. Foram suas as mãos que lavaram o meu corpo para o enterro, que me endireitaram os membros e me envolveram numa mortalha. A estranha, excêntrica dama Paciência, por qualquer motivo, limpou minhas feridas e as enfaixou com tanto cuidado como se eu ainda estivesse vivo. Ordenou sozinha a escavação da minha sepultura e tratou do enterro do meu caixão. Ela e Renda, sua criada, choraram por mim, enquanto todos os outros, por medo ou repugnância pelo meu crime, abandonaram-me. E, no entanto, ela nada soube sobre como Bronco e Breuco, meu mentor assassino, foram noites mais tarde até aquela sepultura e escavaram a neve que caíra e os torrões gelados de terra que tinham sido atirados sobre o meu caixão. Só esses dois estavam presentes quando Bronco quebrou a tampa do caixão e puxou meu corpo para fora, e então convocou, através de sua própria magia da manha, o lobo ao qual fora confiada a minha alma. Arrancaram essa alma do lobo e voltaram a selá-la no corpo respancado de onde fugira. Ergueram-me para voltar a caminhar em forma de homem, para recordar como é ter um rei e estar preso a um juramento. Até hoje não sei se lhes agradeço por isso. Talvez, como o bobo insiste, não tivessem alternativa. Talvez não possa haver agradecimentos nem culpas, mas apenas o reconhecimento das forças que nos reuniram e nos ligaram aos nossos inevitáveis destinos. Capítulo 1. Nascimento sepulcral. Nos estados de Calcede existem escravos. São eles que realizam o trabalho mais duro. São eles os mineiros, os operadores de folhas de forja, os remadores das galés, os condutores das carroças de desperdícios, os trabalhadores rurais e as prostitutas. Estranhamente, os escravos são também as amas de leite, os doutores de crianças, os cozinheiros, escribas e artesãos qualificados. Toda a cintilante civilização de Calcede, das grandes bibliotecas de Jep aos fabulosos banhos e fontes de Sinjon, baseiam-se na existência de uma classe de escravos. Os mercadores de Vilamonte são a maior fonte de abastecimento de escravos. Em certo momento, a maioria dos escravos era de cativos capturados na guerra, e Calcede ainda afirma oficialmente que assim o é. Em anos mais recentes, não tem havido guerras suficientes para atender a demanda de escravos educados. Os mercadores de Vilamonte são bastante versáteis para descobrir outras fontes, e a exuberante pirataria nas Ilhas Mercado é frequentemente mencionada em conjunto com isso. Aqueles que possuem escravos em Calcede demonstram pouca curiosidade sobre os locais de onde os escravos provêm, desde que sejam saudáveis. A escravatura é um costume que nunca ganhou raízes nos seis ducados. Um homem condenado por um crime pode ser obrigado a servir aquele a quem causou dano, mas é sempre imposto um limite de tempo, e ele nunca é visto como menos do que um homem em expiação. Se um crime é demasiado hediondo para ser redimido pelo trabalho, o criminoso paga com a morte. Nunca ninguém se torna escravo nos seis ducados, e as nossas leis também não apoiam a noção de que uma família possa trazer escravos para o reino e obrigá-los a permanecer escravos. Por esse motivo, muitos escravos de Calcede que se libertam dos seus donos por um caminho ou por outro procuram frequentemente os seis ducados como a sua nova casa. Esses escravos trazem consigo as remotas tradições e o folclore das suas terras. Uma dessas histórias que preservei tem a ver com uma garota que era Vessi, ou aquilo a que nós chamaríamos manhosa. Ela desejava abandonar a casa de seus pais para seguir um homem que amava e ser sua esposa. Os pais não o acharam digno dela e lhe negaram autorização. Quando se recusaram a deixá-la partir, ela se mostrou uma filha respeitadora demais para desobedecer-lhes, mas era também uma mulher ardente demais para viver sem seu amor verdadeiro.
Deitou-se na cama e morreu de mágoa. Os pais a enterraram com grande pesar e muito remorso por não a terem deixado seguir o coração. Porém, sem que eles soubessem, ela estava vinculada pela mãe a uma ursa. E quando a garota morreu, a ursa assumiu a guarda de seu espírito para que não abandonasse o mundo. 3 dias depois de a garota ter sido enterrada, a ursa escavou a sepultura e devolveu o espírito da garota ao seu corpo. O nascimento sepulcral da garota fez dela uma nova pessoa, que já não devia obediência aos pais, e assim abandonou o caixão estilhaçado e foi em busca do seu verdadeiro amor. A história tem um final triste, pois, tendo sido durante algum tempo uma ursa, ela nunca mais voltou a ser inteiramente humana, e o seu amor verdadeiro não a quis. Este fragmento de história serviu de base à decisão de Bronco de tentar me libertar da masmorra do príncipe majestoso, me envenenando. O quarto estava quente demais, e era demasiado pequeno. Arquejar já não me esfriava. Levantei-me da mesa e fui até o barril de água que estava no canto. Tirei a tampa e bebi longamente. O coração da Matilha ergueu os olhos com um quase rosnado. Use um copo, Fitz. A água escorreu pelo meu queixo. Olhei-o com firmeza, observando. Limpe a cara. O coração da Matilha afastou os olhos de mim, de volta às suas mãos. Tinha nelas gordura que esfregava numas correias. Senti o cheiro. Lambi os lábios. Estou com fome, disse-lhe. Sente-se e termine o trabalho. Depois comeremos. Tentei me lembrar do que ele queria de mim. Ele moveu a mão na direção da mesa e eu me lembrei. Mais correias de couro na minha ponta da mesa. Voltei e me sentei na cadeira dura. Estou com fome agora, expliquei-lhe. Ele voltou a me olhar daquela maneira que não mostrava os dentes, mas que ainda era um rosnado. O coração da Matilha era capaz de rosnar com os olhos. Suspirei. A gordura que ele estava usando cheirava muito bem. Engoli em seco. Então olhei para baixo. Havia correias de couro e pedaços de metal na mesa, à minha frente. Olhei-os durante algum tempo. Passando alguns momentos, o coração da Matilha largou as suas correias e limpou as mãos num pano. Veio ficar de pé ao meu lado, e eu tive de me virar para conseguir vê-lo. Aqui, ele disse, tocando o couro à minha frente. Estava consertando, aqui. Ficou junto de mim até que eu voltei a pegar no couro. Dobrei-me para farejá-lo e ele bateu no meu ombro. Não faça isso. O meu lábio se torceu, mas não rosnei. Rosnar-lhe o deixava muito, muito zangado. Durante algum tempo fiquei apenas com as correias nas mãos. Então foi como se as mãos se lembrassem antes de a mente fazê-lo. Observei os meus dedos trabalhando o couro. Quando eu terminei, ergui as correias na frente dele e puxei-as com força para mostrar que aguentaria mesmo se o cavalo atirasse a cabeça para trás. Mas não há cavalo nenhum, lembrei-me em voz alta. Todos os cavalos se foram. Irmão, já vou. Levantei-me da cadeira. Dirigi-me à porta. Volte aqui e sente-se, disse o coração da Matilha. Olhe de noite, me espera. Olhe de noite, me espera, disse-lhe. Então me lembrei de que ele não conseguia me ouvir. Achava que conseguiria se tentasse, mas ele não queria tentar. Sabia que se voltasse a falar com ele dessa forma, ele me empurraria. Também não queria me deixar falar muito com Olhos de Noite dessa forma. Até empurrava os olhos de noite se o lobo falasse demasiado comigo. Parecia muito estranho. Olhos de Noite me espera, disse-lhe com a boca. Eu sei. Agora é uma boa hora para caçar. É uma hora melhor para ficar em casa. Tenho comida para você aqui. Olhos de Noite e eu podíamos arranjar carne fresca. Salivei ao pensar nisso. Um coelho aberto ainda saltando vapor na noite de inverno. Era isso que eu queria. Olhos de Noite terá de caçar sozinho esta noite, disse meu coração da Matilha. Dirigiu-me à janela e abriu um pouco as folhas. O ar gelado entrou depressa. Consegui cheirar Olhos de Noite e mais longe um gato das neves. Olhos de Noite ganhou. Vá embora, disse-lhe o coração da Matilha. Vá lá caçar. Vá se alimentar. Não tenho o suficiente aqui para alimentá-lo. Olhos de Noite afastou-se da luz que se derramava pela janela, mas não foi muito longe. Estava lá, à minha espera, mas eu sabia que não podia esperar por muito tempo. Tal como eu, ele estava com fome agora. O coração da Matilha dirigiu seu fogo, que tornava a sala quente demais. Havia uma panela ali, e ele afastou-a do fogo e tirou a tampa. Saiu vapor lá de dentro. E com ele vieram cheiros, cereais e raízes e um bocadinho minúsculo de cheiro de carne, quase desaparecido pela fervura. Mas eu tinha tanta fome que me pus a farejá-lo. Comecei a ganir, mas o coração da Matilha voltou a fazer o rosnado de olhos, de modo que voltei à cadeira dura. Sentei-me. Esperei.
Ele demorou muito tempo, tirou o couro todo da mesa e pendurou-o em um cabide. Em seguida, guardou o pote de gordura. Então trouxe a panela quente para a mesa. Depois trouxe 2 tigelas e 2 copos. Pôs a água nos copos. Colocou na mesa uma faca e 2 colheres. Trouxe pão e um pequeno pote de geleia do armário. Pôs o cozido na tigela que eu tinha à frente, mas eu sabia que não podia tocá-lo. Tinha de ficar sentado e não comer a comida enquanto ele cortava o pão e me dava um pedaço. Podia segurar o pão, mas não podia comê-lo até que ele também se sentasse, com sua tigela, o seu cozido e o seu pão. Pegue a colher, lembrou-me. Depois sentou-se lentamente na cadeira ao meu lado. Eu estava com a colher e o pão na mão e esperando. Não tirei os olhos dele, mas não consegui deixar de mover a boca. Isso o deixou zangado. Voltei a fechar a boca. Por fim, ele disse: Agora, vamos comer. Mas a espera ainda não tinha terminado. Foi-me permitida uma mordida. Ela tinha de ser mastigada e engolida antes de pegar mais. Caso contrário, ele me daria uma bofetada. Eu só podia levar à boca o cozido que coubesse na colher. Peguei o copo e bebi. Ele sorriu para mim. Muito bem, Fitz. Bom garoto. Respondi com um sorriso, mas em seguida dei uma mordida grande demais no pão, e o coração da Matilha franziu o senho. Tentei mastigar lentamente, mas agora estava com tanta fome, e a comida estava mesmo ali, e eu não compreendia por que ele não me deixava comê-la agora. Comer levou muito tempo. Ele fizera o cozido quente demais de propósito para que eu queimasse a boca se enchesse demais. Pensei naquilo por um momento. Depois disse: Você fez a comida quente demais de propósito, para que eu me queimasse se comesse depressa demais. O seu sorriso surgiu mais lentamente, confirmou com a cabeça. Mesmo assim, acabei de comer antes dele. Tive de ficar sentado na cadeira até que ele também é capaz de comer. Bom, Fitz, disse ele por fim. Hoje não foi um dia muito ruim, hein, garoto? Eu me limitei a olhá-lo. Responda qualquer coisa, disse-me ele. O quê? Perguntei. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele franziu o senho, e eu quis rosnar porque fizera o que ele me dissera. Após algum tempo, ele se levantou e foi buscar uma garrafa. Despejou qualquer coisa no seu copo, ou ofereceu-me a garrafa. Quer um pouco? Afastei-me daquilo, até o cheiro ardia nas minhas narinas. Responda, lembrou-me ele. Não. Não é água. Não. É água ruim. Não. É conhaque ruim. Conhaque de amoras silvestres. Muito barato. Eu costumava detestá-lo, mas você se acostuma a gostar dele. Soprei o cheiro para fora das narinas. Nunca gostamos disso. Ele colocou a garrafa e o copo na mesa. Levantou-se e foi até a janela. Abriu-a de novo. Eu disse para você ir caçar. Senti olhos de noite saltar e depois fugir. Olhos de noite tem tanto medo do coração da Matilha como eu. Uma vez, ataquei o coração da Matilha. Eu tinha estado doente durante muito tempo, mas depois fiquei melhor. Queria sair para caçar, mas ele não queria deixar. Colocou-se à frente da porta e eu saltei sobre ele. Atingi-me com o punho e depois me manteve dominado no chão. Ele não é maior do que eu, mas é mais agressivo e mais esperto. Conhece muitas maneiras de dominar e a maioria delas machuca. Manteve-me no chão, de costas, com a garganta nua e à espera dos seus dentes durante muito tempo. Toda vez que eu me mexia, ele me dava uma bofetada. Olhos de noite eu rosnara fora da casa, mas não muito perto da porta, e não tentar entrar. Quando ganhei por misericórdia, ele voltou a me bater. Cale-se, disse ele quando me calei. Ele disse: Você é mais novo, eu sou mais velho, e sei das coisas, e sei mais coisas. Luto melhor do que você, caço melhor do que você. Estou sempre acima de você. Fará tudo o que eu quiser que faça. Fará tudo o que eu lhe disser para fazer. Entendeu? Sim. Respondi. Sim, sim. Isso é a alcateia. Eu entendo. Mas ele me limitava-se a me bater de novo e a me segurar ali, de garganta descoberta, até que eu lhe respondi com a boca. Sim, eu entendo. Quando o coração da Matilha voltou para junto da mesa, pôs conhaque no meu copo, colocou-o na minha frente, onde eu seria obrigado a cheirá-lo. Bufei. Experimente, insistiu ele. Só um pouco. Você costumava gostar, costumava beber isso na cidade quando era mais novo, e não devia entrar em tavernas sem mim. E depois mascava menta e pensava que eu não saberia o que tinha feito. Sacudi a cabeça. Eu não faria o que me dissesse para não fazer. Eu compreendia. Ele fez aquele seu som, que era como sufocar e respirar. Ah, você fazia muitas vezes o que eu lhe dizia para não fazer. Muitas. Voltei a sacudir a cabeça. Não me lembro disso. Ainda não, mas vai lembrar. Voltou a apontar para o conhaque. Vai, prove. Só um pouco. Pode lhe fazer bem. E como ele disse
que eu devia fazê-lo, provei. A bebida me ardeu na boca e no nariz, e não conseguia afastar o sabor com uma bufada. Derramei o que restou no copo. Enfim, paciência ficaria tão contente. Foi tudo o que ele disse, e depois me obrigou a arranjar um pano e a limpar o que derramei, e também a lavar os pratos com água e secá-los. Às vezes, eu tremia e caía. Não havia motivo. O coração da Matilha tentava me manter quieto. Às vezes, os tremores me faziam adormecer. Quando acordava mais tarde, eu tinha dores. Doía meu peito, doíam-me as costas. Às vezes, mordia a língua. Não gostava dessas ocasiões. Elas assustavam olhos de noite, e às vezes havia outro comigo e com olhos de noite. Outro que pensava conosco. Era muito pequeno, mas estava lá. Eu não queria lá. Não queria lá ninguém. Nunca mais, exceto eu e olhos de noite. Ele sabia e fazia-se tão pequeno que durante a maior parte do tempo não estava lá. Mais tarde, apareceu um homem. Um homem está vindo, eu disse ao coração da Matilha. Estava escuro, e o fogo estava quase apagado. O tempo bom para a caça passara. A escuridão era completa. Ele nos faria dormir em breve. Não me respondeu. Levantou-se rapidamente e em silêncio e pegou a faca grande que estava sempre em cima da mesa. Disse-me com um gesto para ir para o canto para sair do seu caminho. Dirigiu-se em silêncio para a porta e esperou. Ouviu o homem caminhar pela neve, lá fora. Então farejei. É o cinzento, disse-lhe. Breu. Ele então abriu a porta muito depressa e o cinzento entrou. E espirrei com os odores que ele trouxe consigo. Ele cheirava sempre a posse de folhas secas e fumos de vários tipos. Era magro e velho, mas o coração da Matilha comportava-se sempre como se fosse mais importante na hierarquia da alcateia. O coração da Matilha pôs mais lenha do fogo. A sala ficou mais iluminada e mais quente. O cinzento entrou. Empurrou o capuz para trás, olhou-me durante algum tempo e com os seus olhos claros, como se estivesse à espera, depois falou para o coração da Matilha. Como está ele? Algumas melhoras? Há melhoras? O coração da Matilha mexeu os ombros. Quando farejou você, disse o seu nome. Há uma semana que não tem nenhum ataque. Há 3 dias, consertou alguns arreios e fez um bom trabalho. Já não tenta roer o couro? Não. A menos quando eu estou vendo. Além disso, é um trabalho que ele conhece muito bem. Talvez toque alguma coisa lá dentro. O coração da Matilha soltou uma gargalhada curta. Pelo menos arreios consertados são coisas que podem ser vendidas. O cinzento foi ficar junto à lareira e estendeu as mãos para o fogo. Tirou manchas nas mãos. O coração da Matilha foi buscar a garrafa de conhaque. Beberam conhaque em copos. Ele me obrigou a segurar um copo com um pouco de conhaque no fundo, mas não me obrigou a prová-lo. Conversaram durante muito tempo sobre coisas que não tinham nada a ver com comer, dormir ou caçar. O cinzento tinha ouvido dizer qualquer coisa sobre uma mulher. Podia ser crucial. Um ponto de reunião para os ducados. O coração da Matilha disse. Não quero falar disso na frente de Fitz. Fiz uma promessa. O cinzento perguntou se ele achava que eu compreendia, e o coração da Matilha disse que não importava, pois dera a sua palavra. Eu queria ir dormir, mas eles me obrigaram a ficar sentado, quieto, numa cadeira. Quando o velho teve de partir, o coração da Matilha disse. É muito perigoso para você vir até aqui. Uma caminhada tão longa para você. Conseguirá entrar de volta? O cinzento limitou-se a sorrir. Tenho as minhas maneiras, Bronco, disse ele. E eu também sorri, lembrando-me de que ele sempre se orgulhara dos seus segredos. Um dia, o coração da Matilha saiu e me deixou sozinho. Não me amarrou, disse apenas. Ali há um pouco de aveia. Se quiser comer enquanto eu estiver fora, terá de se lembrar de como se cozinha. Se sair pela porta ou pela janela, até mesmo se abrir a porta ou a janela, eu saberei, e vou espancá-lo até a morte. Compreende isso? Compreendo, respondi. Ele parecia muito zangado comigo, mas eu não conseguia me lembrar de ter feito alguma coisa que ele tivesse me dito para não fazer. Abriu uma caixa e tirou coisas lá de dentro. A maior parte era metal redondo, moedas de uma coisa. Moedas de uma coisa eu me lembrava. Ela era brilhante e recurva como uma lua, e cheirava sangue quando eu a consegui. Lutara com outro homem por ela. Não conseguia me lembrar de tê-la desejado, mas lutara e a ganhara. Agora não a queria. Ele a ergueu pela corrente de que prendia para olhá-la. Depois a colocou numa bolsa. Não me importei por ele levá-la. Eu estava com muita fome quando ele voltou. Quando o fez, trazia consigo um cheiro. Um cheiro de fêmea. Não era forte e estava misturado com os cheiros de um prato. Mas era um cheiro bom que me fez desejar qualquer coisa, uma coisa que não era comida, água ou caçar. Aproximei-me dele para cheirá-lo, mas ele não reparou.
Cozinhou o mingau e comemos. Depois ficou apenas sentado diante da lareira, com um ar muito, muito triste. Eu me levantei e fui buscar a garrafa de conhaque. Levei-a para ele com um copo. Ele aceitou as duas coisas, mas não sorriu. Talvez amanhã lhe ensine a ir buscar. Talvez seja uma coisa que você consiga dominar. Depois bebeu todo o conhaque que estava na garrafa e abriu outra garrafa depois dessa. Eu fiquei observando. Depois que ele adormeceu, peguei o casaco que tinha o cheiro, estendi-o no chão e me deitei nele, farejando até adormecer. Sonhei, mas o sonho não fez sentido. Havia uma fêmea que cheirava como o casaco de branco, e eu não queria que ele fosse embora. Era minha fêmea, mas quando partiu, eu não a segui. Só consegui me lembrar disso. Lembrar-me daquilo não era bom, da mesma forma que ter fome ou sede não era bom. Ele estava me obrigando a ficar em casa. Obriguei-me a ficar em casa muito, muito tempo, quando tudo o que eu queria fazer era sair, mas aquela vez estava chovendo muito, tanto que a neve estava quase toda derretida. De repente, pareceu bom não sair. Bronco, eu disse, e ele ergueu muito subitamente os olhos para mim. Moveu-se tão depressa que eu pensei que fosse atacar. Tentei não me encolher. Encolher-me às vezes o deixava zangado. O que foi, Fitz? Perguntou, e a sua voz estava gentil. Estou com fome, disse. Agora. Ele me deu um grande pedaço de carne. Estava cozido, mas era um grande pedaço. Comeu depressa demais e ele me observou, mas não me disse para não fazê-lo. Nem me deu nenhuma bufetada. Dessa vez, eu não parava de coçar o rosto, a barba. Por fim, foi me colocar diante de Bronco. Cocei a barba na sua frente. Não gosto disso, disse ele. Ele pareceu surpreso. Não gosto disso, disse-lhe. Ele pareceu surpreso, mas me deu água muito quente e sabão e uma faca muito afiada. Deu-me um vidro redondo com um homem nele. Olhei-o durante muito tempo. Fez com que eu estremecesse. Os olhos dele eram como os de Bronco, com um branco em volta, mas ainda mais escuros. Não eram olhos de lobo. O seu pelo era escuro, como o de Bronco, mas os pelos no queixo eram irregulares e ásperos. Toquei a minha barba e vi dedos na cara do homem. Era estranho. Faça barba, mas tenha cuidado, disse-me Bronco. Quase consegui me lembrar de como fazia. O cheiro do sabão, a água quente no rosto. Mas a lâmina, muito, muito afiada, não parava de me cortar. Pequenos cortes que ardiam. Depois de acabar, olhei para o homem no vidro redondo. Fitz, pensei. Quase como Fitz. Eu estava sangrando. Estou sangrando por todo lado, disse a Bronco. Ele riu de mim. Você sempre sangra depois de fazer a barba. Tenta sempre se apressar demais. Pegou a lâmina muito, muito afiada. Fique quieto, disse-me. Você deixou passar alguns lugares. Fiquei muito quieto e ele não me cortou. Era difícil ficar quieto quando ele se aproximava tanto de mim e me olhava tão de perto. Quando acabou, pegou meu queixo com uma mão, inclinou meu rosto para cima e olhou para mim. Olhou bem para mim. Fitz? Perguntou. Virou a cabeça e sorriu para mim, mas depois o sorriso desapareceu quando me limitei a olhá-lo. Entregou-me uma escova. Não há cavalo para escovar, disse-lhe eu. Ele pareceu quase contente. Escove isto, disse ele e despenteou meu cabelo. Obrigou-me a escová-lo até ficar liso. Havia lugares doloridos na minha cabeça. Bronco franziu o senho quando eu me viu estremecer. Afastou a escova e me fez ficar quieto, enquanto observava e tocava por baixo do meu cabelo. Desgraçado, disse com dureza. Desgraçado, disse com dureza, e quando me retraí, falou: Não é você. Sacudiu lentamente a cabeça. Deu uma palmadinha no meu ombro. A dor passará com o tempo, disse-me. Mostrou-me como puxar o cabelo para trás e atá-lo com couro. Tinha um comprimento mínimo para isso. Assim está melhor, disse ele. Já se parece de novo um homem. Acordei de um sonho. Contorcendo-me e ganindo, sentei-me e comecei a chorar. Ele veio da sua cama até ao meu lado. Qual o problema, Fitz? Está bem? Ele me tirou da minha mãe, eu disse. Ele me tirou dela. Eu era novo demais para ficar longe dela. Eu sei, disse ele. Eu sei, mas isso foi há muito tempo. Agora você está aqui, em segurança. Ele parecia quase assustado. Ele fumegou meu covil, disse-lhe eu. Transformou a minha mãe e meus irmãos em pele. Seu rosto mudou e sua voz deixou de ser gentil. Não, Fitz. Essa não era sua mãe. Isso foi um sonho de lobo. Olhos de noite. Pode ter acontecido com olhos de noite, mas não com você. Ah, aconteceu sim, disse-lhe eu. De repente me senti zangado. Aconteceu sim, e a sensação foi a mesma.
Levantei-me da cama e comecei a andar pela sala. Andei durante muito tempo até conseguir deixar outra vez de sentir aquela sensação. Ele sentou, ele sentou-se e me observou. Bebeu uma porção de conhaque enquanto eu andava. Um dia na primavera, eu estava de pé, olhando pela janela. O mundo cheirava bem, as coisas vivas e novas. Espreguicei-me e descontraí os ombros. Ouvi os passos estalarem uns nos outros. É uma boa manhã para sair a cavalo, eu disse, virei-me para olhar para Bronco. Ele estava mexendo em um mingau numa panela ao fogo, aproximou-se e reparou ao meu lado. Nas montanhas, ainda é inverno, disse ele, com voz baixa. Fico pensando se Catrican chegou em casa em segurança. Se não chegou, a culpa não foi de fuligem, eu disse. Então algo se virou e doeu dentro de mim, e por um momento não consegui controlar a respiração. Tentei pensar o que seria, mas fugiu de mim. Não queria apanhar essa coisa, mas sabia que era algo que devia caçar. Seria como caçar um urso. Quando eu me aproximasse, a coisa se viraria contra mim e tentaria me machucar. Mas mesmo assim, algo nela me levava a querer continuar. Respirei fundo e afastei aquilo com um estremecimento. Voltei a preencher os pulmões de ar, com um som que me ficou preso na garganta. Ao meu lado, o Bronco estava muito imóvel e silencioso, à minha espera. Irmão, você é um lobo. Volte, afaste-se disso. Isso vai feri-lo, avisou o olho de noite. Saltei para longe da coisa. E então Bronco andou pela sala, batendo com os pés, amaldiçoando coisas e deixando o mingau queimar. Tivemos de comê-lo mesmo assim. Não havia mais nada. Bronco me incomodou durante algum tempo. Lembra-se, estava sempre dizendo. Não queria me deixar em paz. Dizia nomes e me obrigava a tentar dizer quem era. Às vezes eu sabia, um pouco. Uma mulher, respondi-lhe, quando eu lhe disse paciência. Uma mulher numa sala com plantas. Eu tentara, mas ele se zangou comigo mesmo assim. Se dormia à noite, sonhava. Sonhos de uma luz trêmula, uma luz dançarina numa parede de pedra, e de olhos numa pequena janela. Os sonhos me seguravam no chão e me impediam de respirar. Se conseguisse arranjar ar o suficiente para gritar, conseguia acordar. Às vezes levava muito tempo para arranjar ar suficiente. Bronco acordava também e tirava da mesa a faca grande. O que é? O que é? Perguntava, mas eu não podia lhe dizer. Era mais seguro dormir, à luz do dia, lá fora, cheirando a grama e a terra. Os sonhos das paredes de pedra não vinham nessas ocasiões. Em vez deles, vinha uma mulher, apertando-se docemente contra mim. O seu odor era igual ao das flores do prado, e a sua boca tinha gosto de mel. A dor desses sonhos chegava quando eu acordava e compreendia que ela se fora para sempre, levada por outro homem. À noite, eu me sentava e olhava para o fogo. Tentava não pensar em paredes frias de pedra ou em olhos escuros chorando, e uma doce tornada pesada, e numa boca doce tornada pesada por palavras amargas. Não dormia, nem sequer me atrevia a deitar. Bronco não me abrigava. Um dia Abreu voltou. Tinha deixado a barba crescer muito e usava um chapéu de aba larga, como se fosse um vendedor ambulante. Mas eu reconheci mesmo assim. Bronco não estava em casa quando ele chegou, mas eu o deixei entrar. Não sabia por que motivos tinha vindo. Quer um pouco de conhaque? Perguntei, pensando que talvez tivesse sido por isso que ele viera. Ele me olhou com atenção e quase sorriu. Fitz? Perguntou. Virou a cabeça de lado para olhar o meu rosto. Então, como tem passado? Eu não sabia a resposta a essa pergunta, de modo que me limitei a olhar para ele. Passado algum tempo, ele pôs a chaleira no fogo, tirou coisas da mochila que trazia, trouxe chá condimentado, um pouco de queijo e peixe defumado. Também tirou para fora maços de ervas e os colocou em fila sobre a mesa. Depois tirou uma bolsa de couro. Lá dentro havia um grande cristal amarelo, suficientemente grande para lhe encher a mão. No fundo da mochila havia uma grande tigela rasa com um esmalte azul na parte de dentro. Já a pusera na mesa e enchera de água limpa quando Breu regressou. Bronco foi pescar. Tinha uma linha com 6 pequenos peixes pendurados. Eram peixes de riacho, não peixes de oceano. Eram escorregadios e brilhantes. Ele já havia tirado todas as entranhas. Agora, você o deixa sozinho? Perguntou Breu a Bronco, depois que se cumprimentaram. Tenho de deixar, para arranjar comida. Então agora confia nele? Bronco desviou o olhar de Breu. Treine uma porção de animais. Ensinar a fazer o que lhe é dito não é o mesmo que confiar num homem. Bronco cozinhou os peixes numa frigideira e depois comemos. Também ingerimos o queijo e o chá. Depois, enquanto eu limpava as panelas e os pratos, eles se sentaram para conversar. Quero tentar as ervas, disse Breu a Bronco.
Ou a água, ou o cristal, alguma coisa, qualquer coisa. Começo a pensar que ele não está realmente ali dentro. Está, assegurou o Bronco em voz baixa. Dê-lhe tempo. Não me parece que as ervas sejam uma boa ideia para ele. Antes de mudar, estava começando a gostar demais de ervas. Perto do fim, andava sempre ou doente ou cheio de energia. Se não estava mergulhado nas profundezas da tristeza, estava exausto de lutar ou de servir como homem do rei para a veracidade ou sagaz. Depois se metia no casco de elfo em vez de descansar. Tinha se esquecido de como se descansa e se deixa o corpo se recuperar. Nunca queria esperar, naquela última noite. Você lhe deu semente de Caris, não foi? Rapoluva disse que nunca tinha visto nada assim. Acho que outras pessoas poderiam ter rido em sua ajuda, se não estivessem tão assustadas com ele. O pobre espada pensou que ele tinha ficado doido varrido. Nunca se perdoou por derrubá-lo. Gostaria que ele pudesse saber que o garoto não morreu mesmo. Não houve tempo para escolher com cuidado. Dei-lhe o que tinha à mão. Não sabia que ele enlouqueceria com a semente de Caris. Podia ter dito a ele que não, Bronco disse, em voz baixa. Isso não teria detido. Teria ido tal como estava, exausto, e seria morto ali mesmo. Fui me sentar à lareira. Bronco não estava me observando. Deitei-me e em seguida rolei até ficar de barriga para cima e me espreguicei. Era bom. Fechei os olhos e senti o calor do fogo no meu flanco. Levante-se e sente no banco, Fitz, disse Bronco. Suspirei, mas obedeci. Bran não olhou para mim. Bronco continuou a falar. Eu gostaria de mantê-lo em águas calmas. Acho que só precisa de um tempo para se recuperar sozinho. Ele se lembra, às vezes, e depois luta contra as recordações. Acho que não quer se lembrar. Breu. Acho que ele não quer realmente voltar a ser Fitz Cavalaria. Talvez tenha gostado de ser lobo. Talvez tenha gostado tanto que nunca mais volte. Ele tem de voltar, disse Breu, em voz baixa. Precisamos dele. Bronco se endireitou. Estava com os pés apoiados na pilha de lenha, mas agora os colocou no chão. Inclinou-se para Breu. Teve notícias? Eu não, mas paciência teve, acho. Às vezes, é muito frustrante ser a ratazana atrás da parede. Então, o que ouviu? Só paciência e renda, conversando sobre lã. Por que isso é importante? Elas queriam lã para tecer um pano muito macio, para um bebê ou para uma criança pequena. Ele nascera no fim das nossas colheitas, mas isso é o princípio do inverno nas montanhas. Vamos fazê-lo grosso, disse Paciência. Talvez seja para o filho de Catrican. Bronco fez uma expressão de espanto. Paciência sabe de Catrican? Breu riu. Não sei. Quem sabe o que essa mulher sabe? Mudou muito nos últimos tempos. Anda juntando a guarda de torre do servo na palma da mão, e Dom Brilhante nem sequer nota. Agora, acho que deveríamos tê-la informado do nosso plano, que a deveríamos ter incluído desde o início, mas talvez não. Podia ter sido mais fácil para mim, se a tivesse incluído. Bronco tinha os olhos perdidos no fogo. Breu sacudiu a cabeça. Lamento. Ela precisava acreditar que você tinha abandonado Fitz, que eu tinha rejeitado por usar a mãe. Se tivesse ido reclamar o seu corpo, Majestoso poderia ter ficado desconfiado. Precisamos fazer Majestoso acreditar que ela era a única que se preocupava o suficiente para enterrá-lo. Ela agora me odeia. Disse-me que eu não tinha nem lealdade nem coragem. Bronco olhou para as mãos e a sua voz tornou-se mais tensa. Eu disse que ela tinha deixado de me amar há anos, quando entregou o coração a Fitz Cavalaria. Eu sabia que ela tinha deixado de me amar há anos, quando entregou o coração à cavalaria. Isso eu podia aceitar, ele era digno dela. E fui eu que me afastei dela inicialmente, de modo que conseguia viver com o fato de ela não me amar, porque sentia que ainda me respeitava como homem. Mas agora, ela me despreza. Eu sacudiu a cabeça e em seguida fechou os olhos com força. Por um momento, tudo ficou parado. Então Bronco endireitou-se lentamente e virou-se para Breu. Então, acho que Paciência sabe que Catrican fugiu para as montanhas? Não me surpreenderia. Não houve nenhuma notícia oficial, claro. Majestoso enviou mensagens ao rei Aeod, exigindo saber se Catrican fugiu para lá, mas Aeod respondeu apenas que ela era a rainha dos 6 ducados e que o que fazia não dizia respeito à montanha. Majestoso ficou suficientemente irritado com isso para interromper o comércio com as montanhas. Mas Paciência parece saber muito do que está acontecendo fora do castelo. Talvez saiba que está acontecendo no reino da montanha. Pessoalmente, gostaria muito de saber como é que ela pretende enviar a manta para as montanhas. É uma viagem longa e cansativa.
Branco permaneceu em silêncio durante muito tempo, e em seguida disse: Deveria ter arranjado um modo de ir com Catherine e com o bobo, mas havia só aqueles 2 cavalos, e provisões suficientes para 2. Não conseguia arranjar mais do que isso, de modo que foram sozinhos. Lançou um olhar furioso no fogo e em seguida perguntou: Suponho que ninguém ouviu nada sobre o príncipe herdeiro Veracidade? Breu sacudiu lentamente a cabeça. Rei Veracidade, lembrou com suavidade a Bronco. Se estivesse aqui, desviou o olhar para longe. Se fosse regressar, acho que já estaria aqui, a esta altura. Disse ele, em voz baixa. Mais alguns dias calmos como este, e haverá salteadores dos navios vermelhos em todas as baías, e já não acredito que Veracidade regresse. Então majestoso é realmente rei, disse Bronco, com amargura. Pelo menos até que o filho de Catherine nasça e chegue à maioridade. E depois podemos esperar uma guerra civil se a criança tentar reivindicar a coroa. Claro, ainda restam 6 ducados para governar. Veracidade. Agora gostaria que ele não tivesse partido em busca dos antigos. Pelo menos, enquanto estivesse vivo, teríamos alguma proteção contra os salteadores. Agora, com Veracidade longe e a primavera ganhando força, não há nada entre nós e os navios vermelhos. Veracidade. Estremeci com frio, empurrei o frio para longe. Ele voltou e afastou todo o resto. Eu mantive a distância, passando o momento. Respirei fundo. Só água, então? Perguntou Breu a Bronco. E eu compreendi que tinham continuado a conversa. Mas ele não nos ouvira. Bronco encolheu os ombros. Vá em frente. Que mal pode fazer? Ele costumava ver o futuro na água. Nunca testei. Sempre suspeitei que podia fazê-lo se tentasse. Tem a manha e o talento. Por que também não seria capaz de ver o futuro? Só porque um homem é capaz de fazer uma coisa não quer dizer que deva fazê-la. Durante algum tempo, olharam um para o outro, então Breu encolheu os ombros. O meu ofício talvez não me deixe ter tantos escrúpulos de consciência como o seu, sugeriu numa voz tensa. Após um momento, Bronco disse de uma vontade: Peço perdão, senhor. Todos servimos o nosso rei conforme nossas capacidades. Breu respondeu com um aceno de cabeça. Em seguida, sorriu. Breu tirou da mesa tudo, menos o prato com água e umas quantas velas. Vem aqui, disse-me em voz suave, de modo que eu voltei para junto da mesa. Fez-me sentar na sua cadeira e pôs o prato na minha frente. Olhe para a água, disse-me. Diga o que vê. Vi a água na tigela, vi o azul no fundo da tigela. Nenhuma das respostas o deixou contente. Não parava de me dizer para voltar a olhar e me perguntava sempre as mesmas coisas. Moveu a vela várias vezes, dizendo em cada uma delas para que eu voltasse a olhar. Por fim, disse a Bronco. Bem, agora pelo menos responde quando falamos com ele. Bronco concordou com a cabeça, mas parecia desencorajado. Sim, talvez com o tempo, disse. Soube então que tinha terminado o que queriam fazer comigo, e relaxei. Dor perguntou se podia passar a noite conosco. Bronco disse que sim, então foi buscar o conhaque. Serviu 2 copos. Breu puxou o meu banco para junto da mesa e voltou a sentar-se. Eu fiquei esperando, mas eles tornaram a conversar um com o outro. E eu? Perguntei por fim. Eles pararam de falar e olharam para mim. E você o quê? Perguntou Bronco. Não ganho conhaque? Olharam para mim. Bronco perguntou com cautela. Quer conhaque? Pensei que não gostava. Não, não gosto. Nunca gostei. Pensei por um momento. Mas era barato. Bronco me encarou. Breu deu um pequeno sorriso enquanto olhava para as mãos. Então Bronco foi buscar outro copo e me serviu um pouco de conhaque. Durante algum tempo ficaram me observando, mas eu não fiz nada. Por fim, recomeçaram a conversar. Eu bebia um pequeno gole de conhaque, ainda me ardia na boca e no nariz, mas criava um calor dentro de mim. Soube que não queria mais. Depois achei que queria. Bebia um pouco mais. Era igualmente desagradável, como algo que paciência poderia me forçar a tomar para uma tosse. Não, afastei também essa memória. Larguei o copo. Bronco não olhou para mim. Continuou a conversar com Breu. Quando caçamos veados, é frequentemente conseguirmos nos aproximar muito mais deles simplesmente fingindo não os ver. Eles ficam onde estão, observando a nossa aproximação sem mover um casco desde que não olhemos diretamente para eles. Pegou a garrafa e serviu mais conhaque no meu copo. O cheiro que subia dele me fez soltar uma bufada. Pensei em sentir qualquer coisa se agitando. Um pensamento na minha mente, sondei na direção do meu lobo. Hora de noite? Irmão. Estou dormindo. Alterador. Ainda não é hora para caçar.
Ainda não é uma boa hora para caçar. Bronco me encarou, furioso. Parei. Sabia que não queria mais conhaque, mas havia outra pessoa que achava que queria. Outra pessoa que me incentivou a pegar o copo, só para ficar com ele na mão. Fiz o conhaque rodopiar no copo. A veracidade costumava fazer isso, fazer o vinho rodopiar no copo e olhar para ele. Olhei para o copo escuro. Fitz. Larguei o copo. Levantei-me e andei pela sala. Queria sair, mas Bronco nunca me deixava sair sozinho, muito menos à noite. De modo que andei pela sala até voltar para a cadeira. Sentei-me de novo. O copo de conhaque ainda estava lá. Passado algum tempo, peguei-o só para fazer com que a sensação de querer pegá-lo fosse embora, mas depois de tê-lo na mão, ele mudou a sensação. Fez com que eu pensasse em bebê-lo. Como o sentiria quente na barriga, passaria a bebê-lo depressa, e o sabor não permaneceria por muito tempo. Só ficaria a sensação boa e quente na minha barriga. Eu sabia que ele estava fazendo. Começava a me zangar. Então, só mais um golinho, uma voz calmante, sussurrada, só para ajudá-la a relaxar, Fitz. O fogo está tão quente. E você comeu. Bronco protegerá. Breu está logo ali. Não precisa estar tão em guarda. Só mais um gole. Mais um gole. Não. Então, só um golinho de nada, só para molhar a boca. Bebi outro gole, para fazer com que ele parasse de me fazer desejá-lo. Mas ele não parou, de modo que bebi outro. Enchi a boca e engoli tudo. Estava ficando cada vez mais difícil resistir. Ele estava me vencendo pelo cansaço, e Bronco não parava de colocar mais no copo. Fitz, diga. Veracidade está vivo. É só isso. É só. Diga só isso. Não. O conhaque não lhe dá nenhuma sensação agradável na barriga? Tão quente? Bebe um pouco mais. Eu sei o que está tentando fazer. Está tentando me embebedar para que eu não possa afastá-lo. Para que eu não possa mantê-lo afastado. Não deixarei que faça isso. Meu rosto estava molhado. Bronco e Breu estavam me olhando. Ele nunca foi um bêbado chorão, observou Branco. Pelo menos não perto de mim. Pareciam achar aquilo interessante. Diga, diga, a veracidade está vivo. Depois lhe deixarei ir, prometo. Diga apenas isso, só uma vez. Mesmo se for um murmúrio, diga, diga. Baixei os olhos para a mesa. Uma voz muito baixa disse: Veracidade está vivo. Oh, disse Branco. Estava preocupado demais. Inclinou-se muito depressa para colocar mais conhaque no meu copo. A garrafa estava vazia. Serviu-me do que tinha no seu próprio copo. De repente, desejei o conhaque. Desejei-o para mim. Peguei-o e bebi tudo. Depois, levantei-me. Veracidade está vivo, disse. Está frio, mas vivo. E isso é tudo o que tenho a dizer. Fui até a porta, puxei o trinco e saí para a noite. Eles não tentaram me impedir. Bronco tinha razão. Estava tudo lá, como uma canção que tivesse ouvido com muita frequência e não conseguisse tirar da cabeça. Corria por trás de todos os meus pensamentos e coloria todos os meus sonhos. Voltava para mim aos encontrões e não me deixava em paz. A primavera avançou até o verão. Velhas memórias começaram a sobrepor-se às novas. As minhas vidas começaram a se costurar umas às outras. Havia aberturas e pregas na união. Mas estava ficando cada vez mais difícil me recusar a saber coisas. Nomes voltaram a ganhar significado e rostos. Paciência, renda, celeridade e fuligem já não eram meras palavras, mas ressoavam como sinos com a riqueza das memórias e emoções. Mole, disse por fim, um certo dia, de mim para mim, em voz alta. Bronco ergueu subitamente os olhos para mim quando eu proferi aquela palavra e quase me deixou cair a corda de tripa para armadilhas, fortemente entrelaçada que estava fazendo. Ouviu prender a respiração como se fosse falar comigo. Em vez disso, se manteve em silêncio, esperando que eu dissesse mais coisas. Não o fiz. Fechei os olhos, baixei o rosto para as mãos e ansiei pelo esquecimento. Passei muito tempo em pé, a janela, olhando o prado. Não havia, nada havia para se ver lá, mas Bronco não me impedia de olhar, nem me obrigava a voltar às minhas tarefas, como teria feito antes. Um dia, enquanto eu olhava a grama viçosa, perguntei a Bronco: O que vamos fazer quando os pastores chegarem aqui? Onde iremos para viver? Pense bem. Ele fixara uma pele de coelho no chão e a estava limpando da carne e da gordura. Eles não virão. Só há rebanhos para fazer para os pastos de verão. A maior parte do gado bom foi para o interior com o majestoso. Ele saqueou Torre do Cervo de tudo o que pudesse meter em carroças e conduzir de lá. Estou disposto a apostar que todas as ovelhas que tinham restado em Torre do Cervo se transformaram em pratos de carneiro durante o inverno. Provavelmente, concordei. Então algo entrou à força em minha mente, algo mais terrível do que todas as coisas que eu sabia e não queria recordar.
todas as coisas que não sabia, todas as questões que tinham sido deixadas sem resposta. Saí para caminhar pelo prado, continuei para além do prado até a beira do riacho e depois o desci, até a parte pantanosa onde cresciam as tábuas. Colhi as espigas verdes de tábua para cozinhar com mingau. Eu conheci mais uma vez os nomes das plantas. Não queria isso, mas sabia quais matariam um homem e como prepará-las. Todo o antigo conhecimento estava lá, esperando para me reclamar, quisesse eu ou não. Quando eu regressei com as espigas, ele estava cozinhando o cereal. Coloquei-as na mesa e fui buscar uma panela de água no barril. Enquanto as lavava e recolhia, perguntei por fim: o que aconteceu naquela noite? Ele virou-se muito lentamente para olhar para mim, como se eu fosse uma peça de caça que poderia ser espantada por um movimento súbito. Naquela noite, na noite em que o rei Sagaz e Ketrican deviam fugir, por que você não deixou os cavalos de trabalho e a liteira à espera? Oh, aquela noite. Ele suspirou como quem se recorda de uma velha dor. Falou muito lenta e calmamente, como se temesse me assustar. Eles estavam nos vigiando, Fitz, o tempo todo. Majestoso sabia de tudo. Naquela noite eu não teria conseguido tirar do estábulo um grão de aveia, quanto mais 3 cavalos, uma leiteira e uma mula. Havia guardas de vara por todo lado, tentando passar a ideia de que tinham ido simplesmente inspecionar as cocheiras vazias. Não me atrevi a ir até você para lhe dizer, de modo que, por fim, esperei até que o banquete começasse, até que o majestoso tivesse se coroado e convencido de que ganhara. Então saí depressa e fui buscar os 2 únicos cavalos que conseguira arranjar, Fuligem e Ruivo. Eu os escondera com o ferreiro para me assegurar de que o majestoso não poderia vendê-los também. A única comida que consegui arranjar foi a que deu para surrupiar da casa da guarda. Foi a única coisa que consegui pensar em fazer. E a rainha Catherine e o bobo fugiram neles. Os nomes saíram de forma estranha na minha boca. Não queria pensar neles. Não queria me lembrar deles de modo algum. Da última vez que vira o bobo, ele estava chorando e me acusando de ter matado seu rei. Eu insistira para que ele fugisse no lugar do rei, para lhe salvar a vida. Não era a melhor recordação que podia ter da despedida de alguém a quem chamara de amigo. Sim, Bronco trouxe a panela de mingau para a mesa e deixou-a ali para engrossar. Breu e o lobo os guiaram até mim. Eu queria ir com eles, mas não pude. Só teria tornado a viagem mais lenta. A minha perna. Sabia que não conseguiria acompanhar o passo dos cavalos por muito tempo. A montaria dupla, com aquele tempo, teria deixado os animais exaustos. Só podia deixá-los ir. Um silêncio, em seguida um rosnado mais grave do que um rosnado de novo. Se um dia eu descobrir quem nos denunciou ao majestoso, fui eu. Os seus olhos prenderam-se nos meus, no rosto, surgiu uma expressão de horror e incredulidade. Eu olhei para as mãos, estavam começando a tremer. Fui estúpido, foi culpa minha. A pequena aia da rainha Rosa Maria, sempre por perto, sempre em volta de nós, devia ser espiã de majestoso. Ouviu-me dizer à rainha para estar preparada que o rei Sagaz iria com ela. Ouviu-me dizer a Catherine para vestir roupas quentes. A partir disso, majestoso adivinharia que ela ia fugir de Torre do Cervo. Saberia que ela iria precisar de cavalos, e Rosa Maria talvez tenha feito mais do que espionar. Talvez tenha levado um cesto de guloseimas envenenadas. Talvez tenha encebado um degrau de uma escada que sabia que a sua rainha desceria em breve. Forcei-me a erguer os olhos de espigas para enfrentar o olhar ferido de Bronco. E o que Rosa Maria não escutou, Justina e Serena escutaram. Eles estavam presos ao rei, sugando dele força de talento, e conscientes de cada pensamento que ele enviava à veracidade ou recebia dele. Depois de ficarem sabendo o que eu estava fazendo quando servi como homem do rei, começaram também a me espionar com o talento. Eu não sabia que era possível fazer tal coisa, mas Galeno descobriu como e ensinou a seus alunos. Lembra-se de vontade, filho de palafrenteiro, ou membro do círculo. Ele era o melhor, conseguia fazer com que você acreditasse que ele nem sequer estava presente quando estava. Sacudi a cabeça, tentei afastar delas minhas memórias aterrorizantes de vontade. Ele trazia de volta as sombras da masmorra, as coisas que ainda me recusava a recordar. Perguntei a mim mesmo se eu tinha matado. Achei que não. Não me parecia que eu tivesse feito ingerir o veneno suficiente. Ergui o olhar para ver Bronco me observando intensamente. Naquela noite, mesmo no último momento, o rei recusou-se a ir. Disse-lhe em voz baixa.
Eu já pensava em Majestoso como traidor há tanto tempo que tinha esquecido de que Sagaz ainda o veria como filho. O que Majestoso fez quando aceitou a coroa de veracidade, sabendo que o irmão estava vivo? O rei Sagaz não queria continuar a viver, sabendo que Majestoso era capaz de tal coisa. Pediu-me para ser homem do rei, para lhe emprestar a força para enviar pelo talento uma despedida veracidade, mas Serena e Justino estavam à espera. Fiz uma pausa, com novas peças do quebra-cabeça encaixando-se nos seus lugares. Eu devia ter saído. Eu devia ter sabido que estava sendo fácil demais. Nenhum guarda protegendo o rei. Por quê? Porque Majestoso não precisava deles, porque Serena e Justino estavam agarrados a ele como sanguessugas. Majestoso já não precisava mais do pai, coroara-se príncipe herdeiro. Já não podia obter de Sagaz nada de bom, de modo que esgotaram a força do talento do rei Sagaz. Mataram-no, antes mesmo de ele conseguir despedir-se de veracidade. É provável que Majestoso lhe tivesse dito para se assegurarem de que ele não voltaria a contactar veracidade pelo talento. Por isso, depois matei Sereno e Justino. Matei-os da mesma maneira que eles mataram meu rei, sem lhes dar chance para revidarem, sem um momento de misericórdia. Calma. Agora calma. Bronco veio rapidamente até mim. Colocou as mãos nos meus ombros e me fez sentar numa cadeira. Estou tremendo, como se estivesse tendo uma confusão. Calme-se. Não consegui falar. Era isso que Bill e eu não conseguíamos entender, disse-me Bronco. Quem havia traído nosso plano? Pensamos em todos, até no bobo. Durante algum tempo tememos que tivéssemos enviado Catrican embora aos cuidados de um traidor. Como pão de pensar isso? O bobo amava o rei sagaz como ninguém. Não conseguimos imaginar mais ninguém que conhecesse todos os nossos planos, disse simplesmente Bronco. Não foi o bobo que causou a nossa ruína, fui eu. E foi esse, creio, o momento em que voltei completamente a mim. De ser a coisa mais impossível de se dizer, enfrentar a minha verdade mais difícil de enfrentar. Eu traíra todos eles. O bobo me avisou. Ele disse que eu seria a morte de reis se não aprendesse a deixar as coisas em paz. Breu me preveniu. Tentou me fazer prometer que não desencadearia mais nada, mas eu não quis. Portanto, as minhas ações mataram meu rei. Se eu não tivesse ajudado a usar o talento, ele não teria ficado tão aberto aos seus assassinos. Eu o abri, tentando alcançar a veracidade. Mas quem surgiu? Foram aquelas duas sanguessugas, o assassino do rei. Oh, de tantas maneiras, sagaz. Lamento tanto, meu rei. Lamento tanto. Se não fosse eu, Majestoso não teria motivo para matá-lo. Fitz. A voz de Bronco estava firme. Majestoso nunca precisou de um motivo para matar o pai. Só precisava esgotar os motivos para mantê-lo vivo. E você não tinha nenhum controle sobre isso. Uma súbita ruga cruzou sua testa. Por que o Por que o mataram naquele momento? Por que não esperaram até terem também a rainha? Eu sorri para ele. Você a salvou. Majestoso achou que tinha a rainha. Eles acharam que tinham nos detido quando evitaram que você tirasse cavalos dos estábulos. Majestoso até se gabou disso comigo quando eu estava na minha cela, que ela fora obrigada a partir sem cavalos, e sem coisas quentes de inverno. Bronco deu um sorriso duro. Ela e o bobo levaram o que tinham embrulhado para Sagaz, e partiram em... Ela e o bobo levaram o que tinham sido embrulhado para Sagaz, e partiram em 2 dos melhores cavalos que já saíram dos estábulos de Torre do Cervo. Aposto que chegarão em segurança às montanhas, garoto. Fuligem e Ruivo provavelmente agora estão pastando nas pastagens da montanha. É um conforto parco demais. Nessa noite, saí e corri como lobo e Bronco não me censurou, mas não podíamos correr longe o bastante, nem rápido o bastante, e o sangue que derramamos nessa noite não foi o sangue que eu desejava ver correr, e a carne quente e fresca tampouco foi capaz de preencher o vazio que havia dentro de mim. Assim lembrei-me da minha vida e de quem fora. À medida que os dias passavam, Bronco e eu fomos recomeçando a conversar abertamente como amigos. Ele desistiu do seu domínio sobre mim, mas não sem expressar de uma forma trocista a pena que sentia ao fazê-lo. Recordamos as maneiras antigas de agir um com o outro, as maneiras antigas de rirmos juntos, as maneiras antigas de discordar. Porém, enquanto as coisas se regularizavam entre nós e se tornavam normais, éramos lembrados de que uma forma ainda mais intensa de tudo aquilo que já não possuíamos. Não havia trabalho suficiente num dia para manter Bronco ocupado. Aquele era um homem que tivera completa autoridade sobre todos os estábulos de Torre do Cervo e sobre os cavalos, cães e falcões que os habitavam.
Eu o observava inventar tarefas para preencher as horas e sabia o quanto ele se consumia pelos animais, porque fora responsável durante tanto tempo. Eu tinha saudades do alvoroço e das pessoas da corte, mas ansiava ainda mais por Molly. Inventava conversas que gostaria de ter tido com ela, apanhava flores de rainha dos prados e carriço de dia, porque cheiravam como ela, e me deitava à noite recordando o toque de sua mão no meu rosto. Mas não eram essas as coisas de que falávamos. Em vez disso, reuníamos as nossas peças para formar uma espécie de todo. Bronco pescava e eu caçava. Havia peles para raspar, camisas para lavar e remendar, água para transportar. Era uma vida. Ele tentou me falar uma vez de como fora me visitar na masmorra para me levar o veneno. As suas mãos trabalhavam com pequenos movimentos de torção enquanto falava, de como tivera de se afastar, deixando-me naquela cela. Não pude deixá-lo continuar. Vamos pescar, propus de súbito. Ele respirou fundo e fez um aceno com a cabeça. Fomos pescar e não voltamos a conversar nesse dia. Mas eu tinha sido engaiolado e deixado passando fome e espancado até a morte. De tempos a tempos, quando ele olhava para mim, eu sabia que via cicatrizes. Barbeava-me em volta da linha que me descia a bochecha e via o cabelo crescer branco por cima da testa, onde o couro cabeludo fora cortado. Nunca falávamos sobre isso. Eu me recusava a pensar nisso, mas não existia homem capaz de passar por aquilo que eu passara sem mudar. Comecei a dormir à noite. Sonhos curtos e intensos, momentos congelados de fogo, de uma dor dilacerante, de medo impotente. Acordava com suor frio, deixando meu cabelo lustroso, nauseado de medo. Nada restava desses sonhos quando me sentava na escuridão, nem o mais minúsculo dos fios com o qual pudesse desfiá-los. Só a dor, o medo, a ira, a frustração, mas acima de tudo, o medo. O medo esmagador que me deixava tremendo e arquejando, os olhos lacrimosos com bílis amarga no fundo da boca. Na primeira vez que aconteceu, na primeira vez que me sentei com a rapidez de um relâmpago e um grito inarticulado, Bronco rolou para fora da cama e colocou uma mão no ombro para perguntar se eu estava bem. Empurrei-o para longe de mim com tal violência que ele caiu sobre a mesa e quase derrubou. Medo e ira atingiram o auge num instante de fúria que quis matá-lo simplesmente por estar ao meu alcance. Nesse momento rejeitei e desprezei a mim mesmo tão completamente que desejei apenas destruir tudo o que era eu. E fazia fronteira com o meu ser. Repeli violentamente o mundo inteiro, quase expulsando a minha própria consciência. Irmão, irmão, irmão! Ganhou desesperadamente olhos de noite dentro de mim, e Bronco cambaleou para trás com um grito inarticulado. Passado o momento, consegui engolir em seco e murmurar para Bronco. Foi só um pesadelo. Desculpa. Ainda estava sonhando. Só um pesadelo. Eu compreendo, disse. Eu compreendo, disse ele com brusquidão. E em seguida, num tom mais pensativo. Eu compreendo. Voltou para a cama, mas eu sabia que ele compreendia. Era que não podia me ajudar com aquilo, e nada mais. Os pesadelos não vinham todas as noites, mas eram suficientemente frequentes para me fazerem tremer a cama. Bronco fingia passar por eles dormindo, mas eu sabia que ele se mantinha acordado enquanto eu travava sozinho as minhas batalhas noturnas. Não tinha qualquer lembrança dos sonhos, só do terror dilacerante que me causavam. Eu sentira medo antes, com frequência. Medo quando lutaram com forjados, medo quando enfrentávamos guerreiros dos navios vermelhos, medo quando confrontara Serena, medo que avisava, que incentivava, que dava a vantagem necessária para me manter vivo. Mas o medo noturno era um terror desencorajante, uma esperança de que a morte chegasse e lhe pusesse fim. Porque eu estava quebrado e sabia que lhes daria qualquer coisa para não enfrentar mais dor. Não existe resposta para um medo assim ou para a vergonha que vem atrás dele. Tentei a ira, tentei o ódio, nem lágrimas nem conhaque conseguiam afogá-lo. Permeava-me como um cheiro daninho e colocaria todas as recordações que eu tinha, ensombrando a minha percepção de quem fora. Nenhum momento de alegria ou paixão ou coragem do qual eu conseguia me lembrar era exatamente o que fora antes, pois a minha mente acrescentava sempre traiçoeiramente. Sim, você teve isso, durante algum tempo, mas depois veio isto, e isto é o que você é agora. Esse medo debilitante era uma presença desencorajadora dentro de mim. Eu sabia, com uma certeza doentia, que se fosse pressionado, me transformaria naquilo. Já não era feito cavalaria. Era aquilo que restara depois de um medo expulsado do meu corpo.
No segundo dia, depois de Bronco ter ficado sem conhaque, ele disse: Ficarei bem aqui se você quiser ir à cidade de Torre do Cervo. Não temos dinheiro para comprar mais provisões e não resta nada para vender. Ele disse isso com ar taxativo, como se a culpa fosse minha. Estava sentado junto do fogo. Fechou as mãos, uma sobre a outra, e apertou-as entre os joelhos. Tinham estado tremendo só um pouco. Vamos ter de nos arranjar sozinhos. A caça em abundância. Se não conseguirmos nos alimentar aqui em cima, mereceremos passar fome. Você vai ficar bem? Perguntei, sem expressão. Ele me olhou através de olhos semicerrados. É isso que quer dizer? Perguntou. Quer dizer que não há mais conhaque? Respondi com igual secura. E acha que eu não posso ficar sem ele? O seu mau gênio já estava aparecendo, tornando-se cada vez pior desde que acabara o conhaque. Encolhi muito ligeiramente os ombros. Só estava perguntando, nada demais. Sentei-me muito quieto, sem olhar para ele, esperando que não explodisse. Depois de uma pausa, ele disse numa voz muito baixa: Bem, suponho que isso é uma coisa que nós dois teremos de descobrir. Depois, deixei passar um longo tempo. Por fim, perguntei: O que vamos fazer? Ele me olhou aborrecido. Já lhe disse. Caçar para nos alimentarmos. Isso é uma coisa que você devia ser capaz de perceber. Afastei os olhos dele, fiz um aceno, balançando a cabeça. Percebi. Estou falando depois disso, depois de amanhã. Bem, caçaremos para arranjar carne. Podemos aguentar durante algum tempo dessa maneira. Porém, cedo ou tarde, vamos querer o que não conseguimos arranjar ou fazer sozinhos. Há coisas que Breu nos arranjará se puder. Torre do Cervo está agora tão nua quanto ossos limpos de carne. Terei de ir à cidade de Torre do Cervo durante algum tempo e arranjar trabalho, se conseguir. Mas por hora, não, eu disse em voz baixa. Eu me referia a... Não podemos nos esconder para sempre aqui em cima, Bronco. O que vem depois disso? Foi a vez dele ficar em silêncio durante algum tempo. Suponho que ainda não tenha passado muito tempo. A princípio, isto era só um lugar para onde lhe trazer enquanto se recuperava. Depois, durante algum tempo, pareceu que você nunca... Mas estou aqui agora. Hesitei. Paciência, comecei. Acho que você está morto. Interrompeu o Bronco, talvez com maior dureza do que pretendera. Breu e eu somos os únicos que sabemos que não. Antes puxávamos você de dentro daquele caixão. Antes de puxarmos você de dentro daquele caixão, não tínhamos certeza. Teria a dose sido forte demais? Estaria realmente morto por causa dela? Ou congelado devido aos dias passados na Terra? Eu vi o que tinham feito a você. Parou e por um momento me encarou. Fez uma expressão de assombro. Sacudiu muito ligeiramente a cabeça. Achei que você não conseguiria sobreviver àquilo. Quanto mais ao veneno. De modo que não demos esperança a ninguém. E depois, quando tiramos, sacudiu a cabeça com violência. A princípio, você estava em péssimo estado. O que eles haviam lhe feito? Havia tantos danos. Não sei o que deu impaciência para limpar e enfaixar os ferimentos de um morto. Mas se não tivesse feito... Depois, mais tarde... Não era você. Após aquelas primeiras semanas, eu me senti enjoado por aquilo que tínhamos feito. Pareceu-me que havíamos colocado a alma de um lobo no corpo de um homem. Voltou a olhar para mim com o rosto ficando incrédulo ao recordar. Você pulou na minha garganta no primeiro dia em que conseguiu ficar. Você pulou na minha garganta no primeiro dia em que conseguiu ficar de pé. Quis fugir. Eu não deixei e você pulou na minha garganta. Não podia mostrar a paciência essa criatura cheia de rosnados e dentadas. Quanto mais... Você acha que mole? Comecei. Bronco afastou os olhos de mim. Provavelmente ouviu dizer que você estava morto. Passado algum tempo, acrescentou, desconfortável. Alguém tinha posto uma vela acesa na sua sepultura. A neve tinha sido afastada, e o toco de cera ainda estava lá quando fomos desenterrá-lo. Como um cão à procura de um osso. Eu tinha medo de que você não compreendesse. Não compreendi. Só aceitei a palavra, de olhos de noite. Era o máximo com que eu conseguia lidar naquele momento. Tentei deixar a conversa morrer, mas Bronco estava inflexível. Se voltasse à Torre do Cervo ou à cidade de Torre do Cervo, eles o matariam. Eles o matariam. Você teria ser enforcado sobre a água e queimariam o seu corpo, ou iriam desmembrá-lo, mas as pessoas se assegurariam de que desta vez você ficaria morto. Eles me odiavam tanto assim? Odiá-lo? Não. Eles gostavam bastante de você. Aqueles que o conheciam.
que o conheciam. Mas se regressasse, um homem que morreu e foi enterrado, caminhando de novo entre eles, teriam medo de você. Não é algo que se possa afastar falando em truques. Amanhã não é uma magia em que as pessoas pensem com agrado. Quando um homem é acusado dela e depois morre e é enterrado, bem para que se lembrassem com empatia, teria de ficar morto. Se o vissem andando por aí, tomariam isso como prova de que o Majestoso tinha razão, de que você praticava a magia dos animais e a usou para matar o rei. Teriam de matá-lo de novo, com mais esmero da segunda vez. Branco levantou-se de repente e deu 2 voltas na sala. Raios me partam, mas uma bebida cairia bem, disse. Para mim também, eu disse em voz baixa. 10 dias mais tarde, Breu subiu pelo caminho. O velho assassino caminhava lentamente com o auxílio de um bastão e trazia sua mochila bem erguida sobre os ombros. O dia estava tépido e ele atirara para trás o capuz do manto. O seu longo cabelo grisalho era soprado pelo vento e ele deixara a barba crescer para lhe cobrir uma porção maior do rosto. À primeira vista, parecia um vendedor itinerante, um velho cheio de cicatrizes, talvez, mas já não um homem postulento. O vento e o sol tinham lhe bronzeado o rosto. Bronco havia ido pescar, que era uma coisa que preferia fazer sozinho. Olhe de noite viria tomar o sol à nossa porta. Viera tomar sol à nossa porta, na ausência de Bronco, mas voltara a fundir-se com as florestas por trás da cabana assim que sentira o odor de breu no ar. Eu estava só. Durante algum tempo observei-o aproximar-se. O inverno envelhecera nas rugas do rosto e no grisalho do cabelo, mas caminhava com mais força do que eu me lembrava, como se as privações o tivessem endurecido. Por fim, foi ao seu encontro. Rapaz? Perguntou com cautela quando me aproximei. Consegui fazer um aceno e um sorriso. O sorriso que lhe surgiu no rosto em resposta me encheu de humildade. Deixou cair o bordão para me abraçar, e depois encostou o rosto no meu como se fosse uma criança. Ah, Fitz, meu rapaz, disse, numa voz cheia de alívio. Pensei que tínhamos perdido você. Pensei que tínhamos feito algo pior do que deixá-lo morrer. Os seus velhos braços estavam apertados e fortes em volta de mim. Foi gentil com o velho. Não lhe disse que tinham feito isso mesmo.